Bem-vindos a mais uma live do Movimento Gestão Salva Negócios. Aqui a gente te mostra o caminho para você ter um negócio de sucesso com ações que estão totalmente sob seu controle. E o melhor, sem perder a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos. E eu, Mary Gomes. E hoje o tema vai ser, especificamente, aprenda a precificar seus produtos ou serviços, que é um tema bem pedido mesmo. Sim, todo mundo tem dúvida, né? Muitas pessoas têm dúvida a respeito da precificação, como faz, o que é preciso considerar, o que não se considera. Se é só eu botar ali, aplicar 100% aí do custo que eu tive na compra e aí eu tô tendo lucro. Enfim, o que está envolvido, né? Boa Dá um noite, oi aí. Adriana. Então, gente, alguns erros comuns que a gente comete quando a gente fala de precificação, né? Quando a gente vê algumas pessoas com dificuldade em precificar. Precificar por intuição, né? Então eu vou lá, eu acho que o meu produto custa tanto, eu vou lá e boto aquele preço sem pensar muito, sem calcular, sem analisar tudo que eu preciso analisar para precificar. Porque para precificar a gente de fato precisa analisar, né? Ou então tem algumas pessoas que copiam o preço do concorrente. Simplesmente o concorrente vende por X o mesmo produto que você entende então que o seu preço deve também ser X. E não necessariamente, o seu preço pode ser menor ou pode ser maior. Vai depender de várias coisas das quais a gente vai falar aqui hoje na live. Ou então, tem aquelas pessoas, né, Mary, que insistem em cobrar o menor preço, custe o que custar. Acredita que a precificação correta é aquela que sempre está mais barato, né? A guerra de preço, então eu tô sempre. O meu produto sempre tem que ser mais barato, custe o que custar. Isso também é um erro comum que a gente não deve cometer, tá? É isso aí. E aí, diga. Não, eu estava esperando para contar. Antes de qualquer cálculo, né, gente, é importante a gente entender que o preço é um fator estratégico no nosso negócio, né? E aí, por esse motivo, a gente deve estipular o objetivo pelo qual eu vou. Qual o objetivo que eu quero alcançar com o preço ou com a aplicação daquele produto no mercado. E aí tem aqui alguns objetivos, né, que a gente costuma falar, para que você pense aí. Sempre que você vai lançar um produto e você vai precisar precificar esse produto, é legal você entender que objetivo você tem naquela precificação. Ou quando você está revisando o preço daquele produto. Não necessariamente você está lançando, mas você está, de alguma forma, revisando o preço do produto e aí você mudou o objetivo. Que objetivo seria esse? Por exemplo, você pode estar querendo fazer uma penetração no mercado. Quer explicar um pouquinho sobre esse, Mary? Então, quando você entra, né, um produto novo, pode ser um produto novo, mas seja novo para você, né? Não necessariamente uma inovação no mercado, né? Às vezes você pode ter como objetivo estratégico, eu vou perder um pouquinho para eu ganhar mercado, para eu me fazer conhecido com aquele produto. E aí, ok, você ter até uma baixa de valor, e aí comparando com seus custos, ele está ou ganhando muito pouco dos seus custos, ou até você está perdendo, mas que isso seja claro, que você não está perdendo por nada, né? Você está perdendo com um objetivo maior, que é fazer um lançamento e se fazer conhecido. E aí, ok, está dentro da sua estratégia de entrada no mercado. Né? Esse é um Isso ponto. aí. Esse seria o da penetração no mercado, né? Então, aí você tem que ter esse objetivo. Então, se você tem o objetivo de se penetrar no mercado, né? De entrar no mercado, de ser conhecido, você tem que avaliar. Você não vai poder, provavelmente, ter um preço muito caro, a não ser que seu produto seja extremamente diferenciado, né? Então, mas é o que a Mary falou. A gente sempre fala aqui, gente, para vocês, a respeito de tomar decisões com base em fatos e dados, né? Então, você às vezes vai fazer uma escolha que não é tão boa, ou pode não parecer tão boa para quem está olhando ou para quem está de fora, mas você que está tomando a decisão e sabe por que você está tomando aquela decisão, você está consciente dos riscos, você está consciente dos benefícios e do que você vai colher lá na frente, tá tudo bem, mas você tem que ter essa consciência dos seus números, dos seus dados, de quais são as consequências de cada decisão que você tomar. Então, a gente sempre reforça a importância da gente ter consciência a respeito da situação do nosso próprio negócio. Um outro objetivo que você pode ter quando você vai precificar é buscar a diferenciação no mercado.
que é o quê, né? Eu vou buscar um preço e aí talvez vá até cair um pouco para um preço mais caro, porque eu estou querendo posicionar o meu produto de forma diferenciada. Então eu tenho, claro, o meu produto ele tem que agregar esse valor diferenciado no meu nicho de mercado e o meu preço também tem que me ajudar a alcançar esse objetivo de me diferenciar no mercado em relação aos demais. Porque isso, inclusive, tem a ver, né, com até o teu público-alvo, né? Se você quer alcançar uma diferenciação de mercado, que você quer alcançar uma classe A, uma classe B, enfim, o que que de fato está na sua estratégia para você se diferenciar? Porque pode ser um nicho, efetivamente. Exato, exatamente. Um outro objetivo que você pode ter aí é recuperação de caixa. Então, quer dizer, você está com caixa ruim, você está com problema de dinheiro na sua empresa mesmo, e você precisa recuperar o caixa. A precificação pode sim te ajudar na estratégia para você recuperar o seu caixa, desde que você avalie muito bem os custos do seu negócio, os custos do produto, faça uma previsão de vendas bem correta, porque senão você bota os pés pelas mãos, né? Você estima que vai vender X e aí vende muito menos do que aquilo, e aí botou um preço muito baixo, e aí meteu os pés pelas mãos. Então, na recuperação de caixa, né, quando a gente está precisando de dinheiro, a precificação também é uma estratégia válida. E aí você precisa tomar N cuidados aqui, como a gente vai falar. E maximização do lucro, né? Então, eu tenho uma parte, por um lado, recuperação de caixa e, por outro, eu posso também querer maximização do meu lucro. Eu vou precificar visando maximizar o meu lucro, visando lucrar mais. Então, de que forma o meu preço, a minha precificação, a minha estratégia de precificação vai me ajudar a maximizar os meus lucros, né? E aí, né, Raquel, você pode aí ir pelos dois lados, né? Ou você coloca um preço mais alto, efetivamente, ganha em menos quantidade, mas você ganha porque você subiu o seu preço, ou você ganha por escala com um preço um pouco mais baixo, né? Aí também é uma estratégia que você tem que decidir em função da análise de mercado que você está inserido. Exato, conhecer, né, o comportamento de compra do seu consumidor, do seu cliente, conhecer a sazonalidade do seu negócio. Então, assim, a precificação, gente, no começo, ela claro, a gente vai fazer pesquisa, a gente vai tentar buscar o máximo de referência possível. Mas quando a gente começa, a precificação, ela é um pouco, sim, chute. Ela tem um pedaço da precificação. Quando a gente começa um negócio, que a gente começa a precificar, tem um pedaço da precificação que ela vai necessitar de um pouco de arriscar, né? De tentativa e erro. Mas você não pode se valer só disso. Ah, porque eu estou começando, eu não sei como é que é o meu nicho, eu não sei como é que é o meu mercado, eu não tenho clientes, então eu vou botar o preço que eu quero aqui e vamos embora. Não, você tem alguns recursos que vão te ajudar a escolher o melhor preço. Mas você provavelmente não vai acertar de primeira, né? Isso, mas pelo menos, né, sabendo seus custos, você já tem um balizador ali. Aí realmente depois vai ficar em torno que a Raquel falou, do chute, né? Porque você ainda não conhece o comportamento efetivo do teu mercado. Isso aí. E aí você usa sim como referência, né? Concorrente, pesquisa, e aí você vai ajustando, né? Não precisa ter a expectativa de que você vai começar um movimento de precificação. Se você está começando do zero, correto. E se você já tem um negócio há muito tempo e está errando na precificação, ou nunca parou para pensar que precificar é uma arte, né? É uma coisa que requer dedicação, estudo e análise. Então comece a fazer, mas você tem um pouquinho mais de recurso do que alguém que está começando agora, né? Você já consegue aí buscar referência do seu próprio negócio, dos seus próprios clientes, para poder te munir de informações preciosas para que a sua precificação seja mais acertada. Então, a primeira coisa que a gente sugere que vocês façam quando vocês vão precificar, gente, é estudar o mercado. Então, assim, qual a quantidade desses produtos que você vende que o mercado costuma vender? Qual é o movimento de saída desses produtos, né? E aí você vai olhar a sua região. Então, assim, eu só vendo na minha cidade. Então, não adianta você olhar Brasil. É legal você olhar o Brasil para você ter uma ideia das regiões, onde vende mais. Mas como é que é na sua região, onde você vai alcançar? Quanto que vende lá? Por quanto? Qual o valor que os concorrentes estão vendendo esse serviço ou esse produto? E para quem elas estão vendendo? Porque às vezes você
imaginou que você quer vender o produto aí, sei lá, qualquer produto que você venda, né, ou serviço, para um determinado tipo de pessoa, um avatar, uma persona, que é como a gente fala, né, o cliente ideal. E aí, quando você faz uma pesquisa de mercado e começa a observar um pouquinho mais detalhadamente para quem os seus concorrentes estão vendendo, você começa a observar que aquele cliente que você imaginou, ele não é o ideal. Às vezes é um pouquinho diferente, você consegue ajustar aí com essa análise. Porque é exatamente quando você começa a lançar, você começa a ver, né, quem está buscando você efetivamente, né? E aí você direciona e corrige até teu avatar mesmo. Isso aí. Se vocês quiserem comentar, se vocês já fazem precificação no negócio de vocês, comentem aqui para a gente saber se vocês já fizeram algum movimento de precificação ou se vocês têm alguma dúvida, alguma dificuldade específica nesse tema. Comentem aqui para a gente poder tentar ajudar vocês, que vai ser bacana essa troca aí também. O outro ponto que a gente precisa olhar, e aí é um dos principais, né? E que, por incrível que pareça, muita gente não faz, né? E tudo bem, ninguém é obrigado a saber, mas é legal que você está aqui, então agora você já vai ficar sabendo. Gente, a gente precisa calcular os custos diretos por unidade do produto ou serviço que a gente vende. O que é isso, Raquel? Digamos que eu vendo pizza. Então, eu vendo pizza, meu produto é pizza. Quais são os custos diretos relacionados ao meu produto final, que é pizza? Farinha, molho de tomate, queijo, fermento, o gás lá do forno. Basicamente esses. Provavelmente tem mais alguns, mas a grosso modo, são esses os custos diretos. A Ana está dizendo... A Ana está dizendo que tem dificuldade com precificação de serviço. Sim, aí a gente tem que. O raciocínio é o mesmo, né? É porque o serviço é um pouco mais abstrato. Mas o raciocínio é o mesmo. A gente tem que entender. Primeiro, estudar o mercado, como a gente falou, tá, Ana? E aí calcular os custos diretos do seu serviço. Então, se você presta um serviço de advocacia, quais são os custos diretos? Você, sei lá, você usa o telefone para falar com o seu cliente, a internet para poder se comunicar com o seu cliente, faz reuniões via web, então os custos com internet. Se o seu computador está parcelado, o computador que você usa passa a ser um custo direto. Tem também, às vezes, assim, quando é serviço, especificamente, né, de direito, de outras categorias, né, geralmente se tem uma tabela, né, então você pode olhar para esta tabela especificamente, Ana, e também adicionar isso que a Raquel está falando, para verificar se aquela tabela cobre os teus custos e qual é o seu valor agregado sobre aquela tabela, e aí sim colocar o seu real valor, né? Pela tua experiência no ramo, enfim. Ótimo ponto, Mary, porque eu até tinha esquecido dessa coisa da tabela. Alguns serviços, principalmente, têm esse padrão. Né? Chamada categoria. Como? É chamada tabela da categoria, né? Então, por exemplo, você tem serviço de enfermagem, você tem serviço de advocacia, e assim você cobra. Exato. E aí isso é legal para o ponto de partida, né? A gente está lá começando, não tem nenhuma referência, não consigo saber quais são meus custos, nada. Começa pela tabela. Mas assim que você começar a operar, começa a olhar os seus custos aí diretos, depois os outros custos também, para poder entender se essa tabela cobre os seus custos. E aí, se não cobrir, qual é a solução? Cobrar mais caro? Não necessariamente. Aí é o que a gente sempre fala aqui. Aí é você pensar em como você pode tornar os seus custos mais enxutos, como é que você reduz os seus custos. E aí também dependendo do seu objetivo, né? Se você quer uma diferenciação, às vezes você quer de fato aumentar o seu preço, mas se você pode reduzir o seu custo para lucrar ainda mais, melhor, né? Se o seu objetivo é maximização de lucro. Então, tá tudo conectado. E aí você vai calcular os seus custos, como eu estava falando do exemplo da pizza, é o mesmo raciocínio para serviço. Você vai identificar quais são os custos diretamente ligados ao seu produto final ou seu serviço final. E aí você tem que entender o quanto custa, né? De tudo aquilo que, sei lá, você compra 10 quilos de mussarela para fazer não sei quantas pizzas. Quanto daquela mussarela você usa de fato? Você vai dividir o valor que você pagou pelos 10 quilos de mussarela, proporcionalmente por quanto você gasta, mais ou menos ali para cada pizza, e vai dividir aquele custo
pela quantidade de pizzas que você consegue fazer com aqueles 10 quilos de mussarela. E assim você vai fazer com a farinha, com fermento, com todos os produtos que você tem aí que usem diretamente para o seu produto. Vai calcular os custos diretos. Então, no mínimo, primeira coisa que o seu preço tem que cobrir são os custos diretos. Se o seu preço não cobre nem o custo direto, você está lascado, né? E Tá aí, pagando para trabalhar, né? não, pagando muito, né? Pagando muito. E aí você tem que contabilizar os custos indiretos, os fixos e os impostos. Então, não basta só cobrir o meu custo, os meus custos diretos. Tem que cobrir também os meus custos fixos, né? Meu custo de aluguel, meu custo de água, meu custo de transporte, o salário. O preço ele tem que conseguir suportar os custos do negócio, todos os custos. E aí, se não está suportando, é porque você ou tem um custo muito alto, ou o seu preço de fato está mal dimensionado, né? Ou você está vendendo pouco também, porque aí começa a entrar um pouquinho no ponto de equilíbrio, né? Você tem ali uma quantidade mínima de produtos que você precisa vender para que você consiga saber, para que você consiga zerar. Quer dizer, se eu vender 20 produtos desse aqui, eu zero e consigo cobrir todos os meus custos. E aí eu estou no 0 a 0, não estou nem no prejuízo nem no lucro. A partir do 11º, aí eu começo a ter lucro para o meu negócio. Então, também o preço também vai te ajudar a saber qual é o seu ponto de equilíbrio. Para isso, você precisa entender os seus custos. Você vai diluir, né? Então, todos esses custos pelo preço de todos os produtos. E vai atribuir um preço final com uma margem de lucro. Por incrível que pareça, tem gente que acha que lucro é pegar, né? Então, se eu revendo, principalmente quem revende, né? As pessoas que revendem coisas, eu compro, sei lá, eu revendo moda íntima, eu revendo Avon, eu revendo qualquer coisa. E aí eu comprei por R$20, e aí eu vou cobrar 40, e aí eu tô achando que eu tô lucrando 100%. Não é assim que a conta é feita. Porque você tem todos esses custos que a gente falou. Então, se você compra por 20, esse é o custo direto que você teve ali para comprar aquela mercadoria. Só que o que mais que você teve? Ah, você teve transporte para ir pegar? Você pagou um frete para receber esse produto? Você usou o telefone? No que você foi visitar os clientes, né? Você teve um trâmite aí de gasto, né? Você teve que se Exatamente. deslocar, às vezes de carro, às vezes de transporte mesmo. Exato. Então, o raciocínio não é necessariamente colocar 100% do valor que eu paguei pela mercadoria e aí eu tenho 100% de lucro. Não, porque você não está olhando para a estrutura toda do seu negócio, que tem todos esses custos por trás, né? Então, você Inclusive, precisa... até, né, Raquel, a manutenção do próprio estoque, que a gente falou ontem, né? Se você, por exemplo, tem um aluguel de um lugar onde você estoca esses produtos, você tem que considerar também como custo indireto, né? Porque ele está ali sendo um aluguel, enfim, ou se aquilo é próprio seu, você poderia estar alugando, você está perdendo com isso. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora do produto final, do preço final. Exato. E aí a margem de lucro, né? Ela não só tem que cobrir os seus custos, como ter uma margem para sobrar, de fato, né? Para dar lucro, mas você não pode esquecer também de considerar a sua mão de obra, né? Então, principalmente quem faz trabalho manual, principalmente, né? Mas até quem não faz trabalho manual, né? Uma pessoa que tem um trabalho, por exemplo, a consultoria jurídica aí, né? Se eu estou falando de serviço jurídico, eu não tenho um trabalho manual de criativo e tal, mas eu tenho um trabalho intelectual ali, né? De pensar numa peça de um processo, de pensar como é que eu vou defender aquele cliente, como é que eu encontro a solução que aquele cliente precisa. Esse tempo, né? Tem corretores de seguro também que nos seguem, que tem muita questão relacionada a tempo, né? Então, quer dizer, eu preciso parar um tempo ali para pensar na melhor proposta de seguro para aquele cliente, de acordo com aquelas necessidades que ele colocou. O tempo que você gasta para atender ou para produzir o produto ou o serviço que você vende tem que ser quantificado, né? E aí, como é que eu vou quantificar a minha hora? Você precisa ter uma ideia mínima de quanto custa a sua hora, né? Então, um raciocínio legal que a gente gosta de sugerir é você pegar, né? Quanto você gostaria de ganhar aí no final do mês? Eu gostaria de ganhar R$10.000 por mês, na minha mão. Aí você divide esses R$10.000 aí pela quantidade de dias. Depois você divide esse valor pela quantidade de horas que você trabalha,
daí você vai ter o valor da sua hora, ou o valor desejado da sua hora. E aí você vai começar avaliando. Digamos que o valor da sua hora deu R$ 200. A hora R$ 200. Será que dá para você incluir? Aí você vai ver, para fazer o serviço de prestar consultoria jurídica, eu gasto 4 horas. Aí vai ser 200 vezes 4, 5 horas. 200 vezes 5. Será que cabe cobrar 10 mil, 5 mil reais numa consultoria jurídica por uma peça? Aí você tem que começar a fazer essas composições. A minha hora eu gostaria que custasse tanto, mas será que isso cabe no tipo de produto ou serviço que você vende? Isso está alinhado com o seu objetivo de precificação? Você vai começar a fazer essas correlações. E aí, né, Raquel, se, por exemplo, você percebe claramente que tem um diferencial, sei lá, fez um mestrado, um doutorado fora, você tem uma coisa muito específica no seu mercado, né? Aí cabe a você também fazer essa divulgação para demonstrar claramente por que teu preço é diferenciado, né? Porque, na verdade, isso foi um custo que você teve, né? Que não está direcionada à produção efetiva daquela peça naquele momento imediato, mas foi uma construção que você fez. E aí sim você deve considerar e aí colocar isso, deixar claro, fazer uma comunicação de que você tem um serviço diferenciado. Exato. No início, né, Mary, porque assim, eu acho que nada comunica melhor do que resultado, né? Então, nada comunica melhor do que mostrar os resultados do seu serviço ou mostrar os resultados que o seu produto pode oferecer para aquele cliente que quer comprar. Mas no início a gente não tem resultado para mostrar, porque ninguém comprou, porque ninguém fez ainda, porque ninguém chegou ao final daquele seu serviço, ou o processo ainda não finalizou, enfim. E aí, como é que você faz, né? Você está de mãos atadas? Não, às vezes no início você vai começar com uma estrutura mais enxuta, ou uma estrutura em que você às vezes fica no prejuízo, ou você fica no 0 a 0, porque você está começando. Eu acho legal a gente falar um pouco dessa questão da expectativa, né? A gente, quando está começando um negócio, dificilmente a gente começa de cima, né? É muito difícil. A não ser que você pegue uma franquia que já está com tudo estabelecido, mesmo assim você tem que ter ali um dinheiro, um capital para poder investir naquele negócio e aí já, teoricamente, conseguir começar a lucrar. Mas aí você vai precisar ter o retorno do seu investimento. Então, o lucro que você tem, mesmo que você comece a lucrar de imediato, você tem que recuperar esse investimento inicial para depois, de fato, considerar que você está lucrando efetivamente. Então, é legal a gente falar nessa questão da expectativa da precificação, de que mesmo que a sua precificação esteja correta, às vezes você vai demorar um tempo aí para conseguir lucrar. E todo negócio, ele requer um investimento inicial. Mesmo um negócio que não tem uma loja física, um local físico, às vezes você vai precisar fazer um curso, você vai precisar fazer uma mentoria, você vai precisar de alguém para te direcionar, para te levar ao caminho que você quer. Isso vai te custar dinheiro, né? Pouco, muito, algum dinheiro vai te custar. Isso é um investimento do seu negócio. Então, todo negócio, quando começa, ele requer um investimento e que o seu preço que você vai vender vai ajudar a recuperar esse investimento. E no início é tudo mais enxuto. Então, quanto menor o custo, quanto mais enxuto o custo, quanto menos você conseguir que o seu custo seja, né, o menor que você consiga que o seu custo seja, melhor vai ser, porque mais vai sobrar para você, sem que você precise aumentar o seu preço e isso fazer com que seja mais difícil ainda vender, porque no início ninguém quer comprar de quem não conhece, né? No início é mais difícil. Sim. E aí, enquanto você não tem, né, a parte de custos estáveis, a gente sempre fala de custo aqui, então, eu não tenho os custos estáveis, ou eu não fazia controle de custos, eu comecei a fazer agora, eu não tenho histórico, como é que eu vou fazer, né? Eu chuto aqui e vou. Você vai fazer o estudo de mercado, você vai avaliar os custos que você tem. Se você não consegue ter nenhuma informação de custo e tem alguma tabela, como a Mary falou, tenta usar essa tabela como base, faz um estudo de quanto custa, em geral, prestar esse serviço ou vender esse produto na sua região, para saber se você está comprando pelo valor mais caro ou mais barato. E aí é legal você avaliar o seu preço quando a gente não tem essa estrutura estável, quando a gente não tem essa... Quando a estrutura da gente não está clara, né? A gente não fazia os controles corretamente, o que a gente sugere? Que você veja a sua precificação mensalmente.
Isso não quer dizer que você vai mudar o seu preço todo mês, de acordo com o que você está vendo dos seus custos. Não, o que a gente sugere é que você vá lá, faça um estudo de mercado e defina um preço que você entenda que é razoável para começar. Aí no mês seguinte você vai controlar todos os seus custos, vai distribuir aquilo pelos preços de todos os seus produtos e aí vai identificar que o seu preço está muito barato. Aí você de cara vai diminuir o seu preço? Não. Você vai segurar e vai deixar mais um mês passar e vai olhar de novo. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é para que você consiga ver se existe realmente essa tendência de que o seu preço está barato. Você precisa validar isso. E para você validar isso, você precisa de alguns meses aí rodando com esse preço teoricamente barato demais, porque você também vai estar validando se os seus custos são realmente esses. Às vezes aquele mês foi um mês atípico que você gastou muito ou que você gastou muito pouco e o preço estava muito barato em relação aos seus custos. Então você precisa avaliar até que você tenha certeza que os seus custos giram em torno de quanto giram efetivamente. E aí depois você começa a revisar os seus preços anualmente, que aí é sempre aquele aumento que as pessoas falam, eu aumento o meu preço em 10% todo ano. Depois que você já passou um ano inteiro, você consegue avaliar qual é a sua média de custo, vai fazer a sua previsão orçamentária, que vai incluir saber quanto de custo você deve ter no ano seguinte e entender como é que isso afeta o seu preço, se você precisa realmente aumentar o preço ou não. Porque, inclusive, ele vai pegar até a sazonalidade, né? Porque, de repente, um custo aumentou num determinado mês, que dependendo, né? Vamos pegar o caso da pizza que você falou. Eu não sei qual é o mês, mas é o mês que o tomate está um preço lá em cima, porque não é safra, é período de entre safra do tomate. Então, provavelmente o preço vai estar mais alto do tomate, que é a sua matéria-prima, e aí você vai ter que ter os seus custos mais altos mesmo. E isso você vai analisar conforme o tempo vai passando. Agora, precisa sempre manter o estudo efetivo sobre esses custos, né? Isso aí, gente. Se vocês estiverem gostando, deem um coraçãozinho para a gente saber. Escreva suas dúvidas aqui sobre precificação, se vocês já tentaram precificar o produto de vocês, o serviço de vocês. Comentem aí para a gente tentar ajudar vocês. E a respeito dessa questão que você está falando, Mary, da sazonalidade, inclusive a parte de promoção, né? A gente às vezes está ali preocupado, não está vendendo, aí acha logo que tem que fazer uma promoção para conseguir movimentar as vendas da loja ou da empresa. A promoção, gente, tem várias coisas que você precisa avaliar. A primeira é que quando você conhece a sazonalidade do seu negócio, você já consegue ter uma ideia de quando é ideal você fazer promoção ou não. Porque você vai saber que se eu fizer, por exemplo, floricultura, a gente já atendeu uma floricultura que a menina falou, olha, dezembro e maio são os meus meses de pico. Dia das Mães, claro, né? Assim, nem sei como é que foi esse ano com ela, que eu não falei com ela, mas maio é mês de pico Dia das Mães, mês das noivas, então é um mês que sai muita flor. Então é um mês que se ela quiser fazer uma promoção, ela vai conseguir ganhar em escala. Então é importante saber isso. Tem um bom... Quer que eu leia? A Gaída. Estou vendendo brownie a R$6. Tenho um bom lucro nesse valor. Quer comentar? Não, porque tem que... Se você faz o teu custo, consegue realmente comparar para chegar a essa conclusão, ok, né? Que aí realmente você... Agora, é importante que você esteja colocando todos esses custos efetivamente para ter essa real, né? Ter solidez nessa tua conclusão, né? Isso aí. Isso aí. Então, se você está contabilizando todos os custos, né, para vender o brownie, né, para fazer a embalagem, aquele papelzinho branquinho, celofane, né, que a gente geralmente bota, não sei se é celofane, aquele papelzinho que a gente embrulha o brownie, não só os ingredientes do brownie propriamente dito, mas inclusive embalagem, e mesmo assim você está lucrando, é ótimo, é muito bom. E aí você com certeza deve ter um giro de vendas bom, que também te ajuda a ter um lucro. A Clara da Água está falando. Então, eu fiz esse ano com o preço dos molhos separado. Antes era muito mais barato. E assim eu tive resultado. Muito melhor agora, com uma venda muito maior do que antes. Deixa eu tentar entender, Clara. Então, eu fiz esse ano com o preço dos molhos separado. Eu vi que você está vendendo o molho separado. A Clara, ela vai estar com a gente amanhã, gente, para falar. A gente vai fazer uma mentoria ao vivo com ela,
A gente já fez uma mentoria com ela no YouTube, tá lá disponível. E amanhã a gente vai fazer uma outra mentoria aqui ao vivo no Instagram com ela. A Clara vende nhoque e ela vendia, e claro, você me corrige se eu estiver errada. Ela vendia o nhoque pronto já com molho. E aí o valor era R$ 13. Agora você está fazendo um valor diferenciado quando o nhoque tem o molho, porque ela também vende o nhoque congelado. Eu só não entendi essa parte no separado. Se é com molho, tá mais caro agora, é isso? A Gaída falou aqui, sei que posso pedir mais, pois é um produto que se vende a R$ 8. Então, Gaída, isso é legal, você vê o seguinte, né? Aí é o teu objetivo. Porque você está vendendo a 6 e você sabe que na sua região, enfim, vende-se a R$ 8 o brownie. Maravilha. Qual é o seu objetivo agora? Se o seu objetivo for maximização de lucro e o mercado cobra R$ 8, talvez valha a pena você subir a 7,50 e aí ganhar um pouquinho mais e não perder em escala, né? Porque também não adianta aumentar. Você passa a cobrar, ao invés de R$ 6, você cobra 8, mas aí suas vendas caem. Aí vai dar elas por elas. E aí não é legal, porque é legal que você tenha uma carteira de clientes maior, né? Porque esse problema da escala, né, é importante, porque inclusive assim, né, às vezes quando você, num problema sério como a gente está tendo e tal, quando você começa a perder por um lado, você está mantendo por outro, né, porque você tem uma diluição do teu mercado. Quando você restringe muito, eu vou cobrar mais caro que vou, como eu falei, vai atingir a classe A e B, né? Eu já começo a perder na escala e aí algum problema que eu perca, por acaso, clientes, nesse especificamente, você está sem um resguardo maior, né, de clientes efetivamente. Então, há de se pesar se vale realmente aumentar ou não. Tem que estudar um pouquinho mais a tua clientela. Tem aquela máxima, né? O custo para você conseguir um novo cliente é muito maior do que para você manter o cliente que você já tem, né? Então, as pessoas que hoje já compram de você, seja você vendendo brownie, vendendo nhoque, vendendo pizza, o que quer que o seu serviço de advocacia, essa pessoa ela já confiou em você. E ela e se ela repete uma compra, cara, quer dizer que ela gostou do que ela comprou de você. Então, entender como é que você pode atendê-la melhor, deixá-la mais satisfeita, às vezes até em detrimento de aumentar o preço, isso é muito mais interessante, porque ela traz mais pessoas, ela te traz mais experiência, ela te dá mais retorno de melhorar o seu próprio produto ou serviço também. Então, a gente fala de precificação, mas tem todo um entorno envolvido que vai muito além do preço, né? Que a gente estava falando na live de ontem, o valor para o cliente. Então, ok, você pode cobrar 8, avalia se essa é a sua estratégia agora, né? Pode ser que você se coloque aí, olha, eu tô começando, então eu não sei se você está começando, tá, Gaída? Mas eu tô começando, então eu tô cobrando um valor mais barato, eu tô testando a qualidade do meu produto, eu tô testando se tá agradando, né? Porque brownie é uma coisa de... Às vezes tem gente que gosta de mais doce, tem gente que gosta menos doce. E aí, que tipo de clientela você agrada, né? E aí até você pode escolher, né, fazer, aí a estratégia, escolher um brownie diferenciado com determinado público, e aí cobrar mais caro, manter o de 6, e vamos supor, o chocolate que eu uso não é um chocolate comum, é de whey protein, ou é um chocolate importado. Recheio, né? Dependendo do recheio também, né? Pode ser mais caro em função do recheio. E aí você começa a atender dois públicos. Aí é uma estratégia muito legal, entendeu? Que você ganha em escala, você faz um específico mais caro, né? Mas com uma pegada toda de marketing para um público específico. E aí são muitas possibilidades alternativas, né, gente? Mas o que eu acho legal de falar é que, além do objetivo da precificação, tem o seu objetivo de negócio. A gente sempre fala isso aqui nas lives. Você precisa olhar também para o seu objetivo enquanto empresa, né? Meu negócio de brownie. Eu quero ser aquela pessoa que tem um brownie de um único recheio, que é o melhor brownie que tem na minha cidade, ou o melhor brownie do Brasil. Aonde você está querendo chegar com a sua empresa de brownie? Porque aí também essa questão de diferenciar sabores, às vezes não está associado, não tá convergente com o seu objetivo enquanto negócio, né? Às vezes, eu abri com a tua visão, exatamente. Eu abri esse negócio de brownie por conta da crise, mas eu não quero
me manter nisso. Meu negócio é outro. Legal, então para que você vai ficar diferenciando, fazendo vários recheios a vários preços, controlar isso, que também isso tem que ser pensado na precificação. Controlar, e aí a gente está começando, tudo é muito manual, né? Tudo é muito na mão. Então, vale a pena, se a minha visão de negócio não é crescer a empresa, não é me tornar, nesse momento, pelo menos, ser uma empresa de brownie, por exemplo, vale a pena eu ter vários sabores? Às vezes não, porque você vai ter que gerenciar vários recheios, que pode não ter tanta saída um recheio ou outro, você vai ter que gerenciar, né, se as pessoas vão querer vários recheios ou não, então às vezes é melhor ficar com um recheio só, com um preço só. Vários preços vão te requerer uma análise diferenciada para cada tipo de produto, né? É muito interessante, né, Raquel, como tudo converge, né, para o fato de você saber querer, saber aonde você quer chegar, né, efetivamente. E aí, por isso que a gente sempre volta a tentar esclarecer para vocês o quanto a visão é importante, é saber o teu norte, porque isso vai direcionar os teus objetivos, as tuas metas, a tua rotina do dia a dia, o que de fato você tem que criar e aumentar como hábito, qual é a tua disciplina nesse dia a dia. Então, tudo isso é um grande pacote para você chegar ao que de fato você quer. E não é vergonha, né, Mary? Assim, ter a visão de negócio clara, ela vai ajudar a precificar, ela vai ajudar você a escolher a sua estrutura de custos adequada, vai te ajudar a conseguir ter melhores resultados. E não não tem juízo de valor, né? Não tem, o que é certo, o que é errado. É a sua visão de negócio, é o que você deseja, é para onde você quer ir. O esforço é seu e o mérito também vai ser seu. Então não tem, eu sonho alto demais, ou o que eu quero é muito pequeno. É importante que você saiba o que você quer e você busque por isso. Não tem essa de certo e errado, né? E é com base nessa visão que você vai estabelecer precificação e vai te ajudar a estabelecer qual é o objetivo da precificação em função da sua visão de negócio. Então, tá tudo sempre correlacionado à visão de negócio. Nunca pode estar descolado, porque quando está descolado, aí você começa a se enrolar, você começa a não entender por que você tem que controlar custo, olhar número, entender termos técnicos, por que você tem que se preocupar com estoque, com defeito, por que você tem que pensar em meta e cumprir meta. Aí tudo fica muito confuso e fica muito sem propósito. E aí, né, Raquel, por isso que assim, nas nossas mentorias, né, a gente sempre deixa muito claro, né? A gente direciona vocês a fazer o que vocês chamam de sucesso. O que é sucesso para você? Né? Esse é o ponto de partida, né? Não tem sucesso certo ou errado. Para mim pode ser ganhar muito dinheiro, para mim pode ser viajar, para a Raquel já pode ser outra coisa, para você outra coisa. O importante é, uma vez que você defina o que é sucesso para você, aí a gente, como mentora, vai te ajudar a chegar nesse nível de sucesso. Essa é a grande pegada e tudo que você tem que montar de arcabouço para que isso aconteça. Isso aí. E a precificação é mais uma ferramenta, né? Existe muita dúvida a respeito da precificação, né? A gente é uma sociedade que é muito carente de educação mesmo, educação financeira, de educação escolar mesmo. Nós somos uma sociedade muito pouco privilegiada. Alguns poucos têm o privilégio de ter conseguido estudar em escolas boas e ter tido um ensino decente, digno. Então, existe muito esse misticismo a respeito de que isso é difícil. Na verdade, assim, existe uma necessidade do poder se manter na mão de poucos, né? E o conhecimento dá poder. O nosso objetivo aqui é tentar tornar isso o mais simples possível, porque não tem dificuldade. É necessário que vocês tenham acesso à informação e entendam. Não é uma coisa mirabolante. A precificação é uma ferramenta para que vocês atinjam objetivos no negócio de vocês, né? Ela precisa ser uma ferramenta que vai ajudar e não que vai atrapalhar ou vai ser mais uma coisa para ser feito. Então, são passos simples e o que vai requerer é disciplina, cuidado, análise. Então, vai requerer seu tempo. Sim, você vai precisar de tempo para olhar, para controlar, para tomar decisão. Mas não é um bicho de sete cabeças. A gente não está falando de fórmulas de Pitágoras, nem nada muito complexo. Não estamos falando de pi, nem nada disso, né? Aquele 3,14, que eu até hoje nunca usei aquilo. Mas, enfim, né? Deve ser útil para alguém. São coisas simples, né? A gente vê lá o quanto você faturou,
o quanto que te custou os seus custos diretos, quanto de custo indireto, se teve mais algum custo ali não previsto, e o quanto está sobrando, se está sobrando. E aí entender qual é a margem que você tem que colocar, né? O quanto você quer ganhar por produto que você vende. Então não tem grande complexidade. A gente pelo menos está tentando desmistificar e simplificar para vocês. Espero que tenha sido, que a gente tenha atingido o objetivo aqui hoje, né? Até, né, nas mentorias em grupo, né, Raquel, que a gente faz, a gente tenta mostrar de uma forma bem clara, né, o que a gente chama de mapa mental, né, para exatamente criar uma receitinha de bolo, né, para que não tenha dúvida, que fique o mais claro possível, para que vocês sigam aquilo e retornem com as dúvidas, mas já uma coisa bem mais apurada e mais fácil, né, tranquila para vocês trabalharem. Sim, aqui é mais difícil de trazer isso, porque a gente está no Instagram, não dá para compartilhar a tela, então tem algumas limitações, né? Mas a gente tenta fazer o melhor possível. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos para o sucesso que cada um quiser aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.